Ok, último capítulo da nossa série, e eu já estou ficando com saudade, a gente nem terminou ela ainda, mas a gente está terminando essa série com muita alegria, porque ouvimos bastante feedbacks de vocês e de pessoas que foram tocadas por uma coisa ou outra durante essa série. Então, nós agradecemos a Deus a oportunidade de estar fazendo essa série. E como último capítulo, quero relembrar o que a gente andou falando nesses 5 domingos, incluindo hoje. No primeiro dia a gente falou sobre aquela tensão, né, entre o ideal e o real. Que Deus tem um ideal de família que está dentro de nós, Ele colocou isso dentro de nós. E também nas Escrituras, na Bíblia, a gente pode achar um ideal de família. No entanto, a gente olha para a nossa volta e quer adequar as nossas dificuldades, os nossos problemas, à realidade à nossa volta. Então, a gente muda, a gente diminui as nossas expectativas. A gente faz uma coisa que a gente normatiza tudo, quer dizer, a cultura tenta transformar tudo em normal. Então é normal, casamento não durar, é normal. Separação é normal, isso, filho crescer só com o pai, só com a mãe, é tudo normal. A gente tenta normatizar tudo. E aí a gente corre um grande risco. Quando a gente faz isso, nós impedimos, às vezes, nossos filhos, nossos netos de sequer sonhar com uma família ideal. Então, nós falamos isso no primeiro dia. No segundo dia, nós falamos sobre dar um passo atrás no poder. Todos nós, pais, irmãos mais velhos, mães, todos nós temos uma influência, um poder sobre as pessoas da nossa família. E a Bíblia nos ensina que a gente precisa abrir mão desse poder para o benefício do outro. Então, foi isso que foi falado no segundo dia aqui. No terceiro dia, nós falamos sobre conflitos. Eu sei que ninguém aqui foi tocado por essa mensagem, porque ninguém tem problema em casa, mas algumas pessoas, acho que na internet, tinham problema e foi uma mensagem importante também. E nós aprendemos uma saída muito boa para aquelas horas que as coisas começam a pegar fogo. Será que alguém aqui lembra? A hora que começa aquele conflito em casa, começa aquela briga, você chega e grita e fala assim: ei, sabe o que está acontecendo aqui? Eu não estou conseguindo o que eu quero. A gente aprendeu a olhar para nós mesmos e descobrimos que a origem dos conflitos está dentro de nós e não fora. Porque nossa tendência é sempre achar que o problema está com a outra pessoa. E nesse dia foi isso que nós aprendemos. Na semana passada, o rapazinho do vídeo ali falou sobre reconciliação, que é um tema muito importante também, muito profundo, e que todos nós também deveríamos nos sentir compelidos a fazer isso, caso tenhamos esse tipo de dificuldade nas nossas famílias. Às vezes, uma separação de um pai, de uma mãe por longa data, de um irmão. Nós aprendemos que, porque Deus deu esse passo na nossa direção, da reconciliação, nós devemos fazer isso com as pessoas da nossa família também. E hoje, para encerrar o assunto, nós vamos descobrir que todas essas coisas que nós aprendemos são mais importantes ainda do que nós imaginamos. Porque quando nós pensamos em família, aqui no Ocidente, quando nós pensamos em família, nós pensamos... Se eu perguntar para qualquer um de vocês, assim, como é que vai a sua família? Se você é casado, imediatamente, você vai pensar na sua esposa e nos seus filhos, e ponto. Não é assim? Geralmente, é esse o nosso raciocínio. A gente pensa ali, naquele grupinho que vive dentro da nossa casa. As culturas mais antigas, no Oriente, China, Japão, essas culturas milenares, família significa pais, avós, bisavós, tataravós, é isso que significa família. Sabe por quê? Porque as coisas que a gente faz hoje não influenciam só ali no imediato, as coisas que estão à nossa volta, as pessoas que estão ali à nossa volta. As decisões que nós tomamos influenciam gerações, às vezes, da nossa família. E é isso que nós vamos ver nessa noite. Como as suas decisões, principalmente nos momentos de conflito, são tão importantes que elas extrapolam o momento do conflito. Elas vão ficar, muitas vezes, gravadas para sempre, no coração, no cérebro, na mente dos seus filhos, dos seus sobrinhos, das pessoas que estão à sua volta. E eu não sei se todos sabem, mas Mesmo os adolescentes falam, poxa, mas eu ainda não comecei uma família, mas eu não sei se vocês sabem, adolescentes,
que mesmo os mais novinhos, saradinhos, estômagozinho de tanquinho, um dia vão virar tiozinhos também. Um dia vão virar tiozinhos, vão virar papaizinho, um dia vão virar vovozinho. Então, esses conceitos são para todas as pessoas, porque isso é muito, muito, muito importante. Bom, eu sempre gosto de contar uma experiência minha, pessoal, porque às vezes a gente se identifica com isso, né? Eu sou uma testemunha viva do quanto uma decisão histórica na família pode influenciar. Meu pai, há 62 anos atrás, meu pai está com 87, há 62 anos atrás, meu pai tomou uma decisão que mudou o rumo da vida dele e, por consequência, acabou mudando o rumo da família também. Meu pai nasceu numa casa religiosa, mas não assim apegada com Deus mesmo. Ele teve uma experiência com Deus com 25 anos de idade. Nessa altura, meu pai era chefe ele era químico e chefe do departamento de tinturaria das linhas Círculo. Toda mulher que costura aí sabe o que é linha Círculo. Os meninos talvez não saibam. Mas meu pai era chefe de tinturaria, já tinha uma carreira pela frente, já ganhava muito bem com 25 anos de idade. E aí ele teve um encontro com Deus. E esse encontro foi tão intenso que mudou a vida dele por completo. Ele decidiu largar tudo, abandonar a carreira e tudo, e vir para Londrina, entrar no seminário para ser pastor, para servir as pessoas. Alguns anos depois, ele conheceu minha mãe, começaram a namorar, se casaram, depois eu nasci, naquela época era nessa ordem as coisas. E aí eu nasci, e claro, na minha primeira infância, às vezes eu até criticava meu pai. Pai, que escolha que você fez, né? Pô, hoje era para a gente ter tudo, né? Nossa, se com 25 anos você já era chefe da tinturaria, hoje você podia ser presidente da empresa, né? A gente podia ter muitos recursos, a gente vivia apertado, não tinha nem televisão na minha casa quando eu era criança. E às vezes eu até criticava essa decisão dele, né? Passados 30 anos da minha vida, eu chego no momento de tomar uma decisão parecida. Tenho uma carreira construída na música, produtor musical, etc., etc., e Deus não me chamou, Deus me empurrou para o ministério. E eu tomei a mesma decisão do meu pai há anos atrás. Olha só como as coisas influenciam a gente. As mesmas coisas que durante um tempo eu criticava e não queria, eu tomei a mesma decisão. E eu sei que isso acontece com todos vocês, para o bem e para o mal. Você já deve ter se pego fazendo alguma coisa, exatamente igual ao seu pai ou sua mãe, e que algumas você gosta, algumas você detesta, né? Algumas pessoas acabam adquirindo vícios, né, que tinham na casa dos pais, e aí acabam influenciando a pessoa, acaba adquirindo esses vícios também. Mas as coisas boas também. Seu pai é um homem honrado, um homem digno, de caráter, pô, isso também acaba influenciando você. Então isso acontece com todos nós, e hoje nós vamos ver uma história bíblica interessantíssima. É um trecho muito longo, na verdade são duas histórias que eu vou colocar juntas. Então, como tem muitos versículos, obviamente eu não vou ler todos, eu vou contar uma boa parte dessa história para vocês, mas essa história vai mostrar claramente para a gente, e talvez você, mesmo que já tenha lido a Bíblia, talvez conheça uma história, eu tenho certeza que a maioria conhece, a outra talvez não tão claramente, mas mesmo os que conhecem, talvez nunca tenham relacionado uma com a outra. E ela vai nos ensinar exatamente isso, a importância do que você faz, mais do que o que você diz, como isso influencia não só as pessoas à sua volta, mas às vezes gerações da sua família. Porque o que você fala, provavelmente vai ser esquecido, daqui 10, 15, 20 anos, mas o que você faz vai ser para sempre lembrado. E essa história narra muito bem esse assunto. Então, nós temos uma ilustraçãozinha, essa história tem a ver com a família de Abraão. Abraão, essa família é uma família bíblica, eu falei aqui, acho que no primeiro dia, que às vezes é difícil para a gente encontrar, às vezes na Bíblia, uma família para ser modelo para a gente, né? Essa família teve muita confusão, nessa família. Mas Abraão, que é o pai de Isaac, Isaac teve 2 filhos, Jacó
e Esaú. Eles eram gêmeos, só que o Esaú saiu primeiro, por isso ele herdou o direito de ser o primogênito e herdou um monte de coisa. Jacó, por sua vez, casou-se e teve esses 12 filhos aí embaixo. E José é um desses filhos de Jacó. José era odiado pelos outros irmãos, principalmente porque José era filho da esposa favorita de Jacó. Imagina você chegar para a sua esposa e falar assim: querida, você é a minha favorita, ou você é a minha segunda favorita. Pega mal, né? Pois é, era assim Jacó. Então José era filho da esposa favorita de Jacó. Então ele era queridinho, e por isso ele era odiado pelos outros irmãos. Ah, lá vem o filho da protegida, da escolhida. Então eles não gostavam do José. A ponto de um dia o pai dele mandar ele lá para o campo, encontrar os irmãos, levar comida, conversar com eles, ver o que estava acontecendo. A ponto de, quando eles viram José se aproximando, eles tomaram uma decisão. Vamos matar o nosso irmão. Vamos matar o nosso irmão. Bacana, né? Eu acho que você tem problema com seu irmão, mas não chega tanto, né? Eles queriam matar o José. E tramaram a morte de José. Ele chegou, eles jogaram ele dentro de um poço profundo, jogaram ele lá embaixo. E ele ficou lá e escutando os irmãos lá fora, discutindo o que iam fazer com ele. Vamos matar, mas como que nós vamos matar? Ah, a paulada, a pedrada. Eles discutindo lá e o José lá dentro do poço, escutando tudo. Até que um teve a brilhante ideia, falou: bom, se a gente matar, nós não vamos ganhar nada com isso imediatamente, assim, nós vamos ficar livre do moleque, que tinha 17 anos na época, a gente vai ficar livre do moleque, mas também não vamos ter muito lucro com isso. Que tal se a gente vendesse ele? Estava passando uma caravana indo para o Egito, falou assim: vamos vender ele como escravo, e aí a gente ainda, além de nos livrarmos do menino, a gente já ganha um dinheirinho ainda. Genial a ideia, todo mundo aprovou, fizeram uma votação, vamos vender. Então venderam o José para o Egito. Chegando no Egito, vocês podem imaginar, porque às vezes a gente romantiza um pouco as histórias, a gente lê meio rápido assim, a gente não entra no profundo, quem sabe, do imaginário de José. O que será que um menino de 17 anos, odiado pelos irmãos, vendido como escravo para um outro país, que era uma religião completamente diferente da dele, com vários deuses, ele cria num Deus verdadeiro. Imagina um menino de 17 anos nessa situação. O medo que ele passou, as dificuldades que ele passou, o trabalho duro de escravo. Talvez, se fôssemos nós, né, a gente falar: poxa, Deus, você me abandonou, eu não estou te vendo mais. Porque eu louco, onde eu estou? 17 anos sozinho aqui, não tenho parente, não tenho família, sou escravo, não tenho nada mais nessa vida. Mas José tomou uma decisão importante, que às vezes a gente tem dificuldade de tomar. Ele confiou em Deus, mesmo não vendo nenhuma perspectiva pela frente. Ele confiou em Deus, escolheu confiar em Deus e fazer a coisa certa. Aí ele trabalhou duro, era um cara esforçado, inteligente, e foi se destacando até que ele foi vendido para um oficial da guarda do faraó, chamado Potifar, e aí José foi trabalhar na casa desse senhor. Ali ele começou a fazer um trabalho bom, era uma pessoa confiável, um bom administrador, ele foi subindo de posição também, acabou virando tipo um gerente, um mordomo da casa, assim, tendo acesso a todas as coisas da casa, controlando tudo. O Potifar confiava 100% nele, dando liberdade para ele, falando: essa casa, tudo aqui você pode tomar conta, minhas finanças, você toma conta de tudo, abre a geladeira, come o que quiser comer na geladeira, a geladeira é sua também. A única restrição, a gente vai saber já já. A esposa do Potifar se encantou com o José. E aí foi um problema, porque o José era um rapaz temente a Deus, e ela começou a dar em cima dele. Aí, num determinado momento, ela foi bem direta mesmo, chegou diretamente em José e falou assim: olha, quero ir para a cama com você, queria me deitar com você.
E olha só como a Bíblia fala sobre isso. Eu destaquei alguns versículos, porque a gente não vai ler todos, mas alguns interessantes. Ela fez a proposta, e aí está lá em Gênesis 39, versículo 8, diz o seguinte: mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ele nada me negou, a não ser a senhora. Porque é mulher dele, ele ainda deu a lição de moral. Vamos acordar? A senhora é a mulher dele. A senhora é a mulher dele. Como eu poderia, então, cometer algo tão perverso, quer dizer, contra o chefe dele, e pecar contra quem? Contra Deus. Olha a preocupação do garoto. Quantos adolescentes, ou de 18, 19, 20 anos, diante de uma tentação como essa, iam pensar desse jeito? Eu não quero desagradar nem o meu patrão, nem a Deus. Quantos iam pensar desse jeito? Não sei, né? Eu não sei como é que a gente pensaria, mas foi assim que José pensou. E aí a pergunta poderia ser assim, mas que Deus? Que Deus é esse que você está falando, José? Aquele que te abandonou aqui? Te deixou como escravo? É desse Deus que você está falando? É contra esse Deus que você não quer pecar? Era contra esse Deus, era sobre esse Deus mesmo que José estava falando. Bom, aí ela armou uma cilada para ele, tentou avançar em cima do menino, ele saiu correndo, ela grudou na capa dele, e aí, para não ficar mal para ela acusou dele ter tentado violentá-la. Chamou o marido e falou: o escravo que se arrumou tentou me violentar. Entre confiar num escravo e confiar na mulher, o Potifar confiou na mulher e mandou o garoto para o calabouço, que é uma prisão subterrânea. Assim. Vamos continuar imaginando? Imagina a cabeça do jovenzinho, escravo, sem família, sem ninguém, ainda jogado no calabouço, naquela prisão. Qual que é a esperança que ele tinha? Jamais ele sairia dali, não é verdade? Se fosse raciocinar. E qual a opção que você tinha em relação a Deus? Você tinha duas escolhas. Você podia escolher continuar confiando em Deus ou falar assim, não, Deus, agora eu percebi, agora Deus me abandonou mesmo. Escravo, eu já passei por tudo, agora estou preso no calabouço. Daqui eu nunca mais saio, eu não tenho família, ninguém vai interceder por mim. Mas, de novo, José escolheu fazer a coisa certa, confiar em Deus mesmo sem ver nada. E aí tem um versículo muito interessante também, no mesmo capítulo, no versículo 21, que diz o seguinte: mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Esse versículo é interessante, né? O Senhor estava com ele. Puxa, mas dentro de uma prisão? E o tratou com bondade. Ah, tá, isso eu espero de Deus, ele foi bom. Concedendo-lhe simpatia com o carcereiro. Você acha que se você tivesse a simpatia do carcereiro, você se sentir recompensado por Deus? Mas José sentia que Deus estava com ele ali dentro da prisão. Bom, passado um tempo, ele está preso lá, o faraó se desentendeu com dois dos seus empregados, mandou eles para a prisão também, para o calabouço. Um deles era um copeiro do faraó, e os dois tiveram um sonho durante a noite, e no outro dia acordaram incomodados com esse sonho, e confidenciaram o sonho para José. E José falou assim: olha, eu não sei responder, mas o meu Deus sempre tem me respondido. Então ele orou a Deus e interpretou o sonho dos dois. E o sonho do copeiro, ele interpretou assim, ele falou: olha, daqui 3 dias, as coisas vão voltar tudo ao normal. Vou mandar te buscar aqui no calabouço, você vai voltar a servir o faraó lá no palácio. Aí o copeiro ficou super feliz, aí o José falou assim: ó, você só me faz um favorzinho, por favor. Quando você estiver lá, fala com alguém sobre mim, senão eu nunca mais saio daqui. Lembre-se de mim na hora que você estiver lá, a hora que as coisas voltarem ao normal, intercede por mim, para alguém lá, fala: ó, está lá o rapaz preso e tal. Não, pode deixar, né? Pode deixar, deixa que eu resolvo isso para você. E ele voltou a trabalhar o copeiro, e durante 2 anos ele nem se lembrou do José. Imagina
o menino lá dentro do calabouço, todo dia falando, puxa, será que hoje ele vai falar com alguém? Será que alguém vai vir me resgatar? Será que alguém vem me tirar daqui? 2 anos, acreditando que um dia Deus ia fazer alguma coisa. Às vezes, né, acaba a bateria do celular no meio de uma ligação, você fala, Deus me abandonou. Não é isso? A gente às vezes é tão volúvel, né? Às vezes acontece uma coisa pequena, você acha que Deus já te deixou. Olha a história desse rapaz. Passados esses 2 anos, um dia o faraó teve um sonho. E um sonho que o incomodou demais da conta. Aí ele chamou os sábios, queria a interpretação do sonho, ninguém conseguia interpretar o sonho. Aí o copeiro estava do lado e falou, faraó, há 2 anos atrás nós tivemos um probleminha, mas eu já esqueci, já passou, nem vamos falar nisso. Mas eu fiquei uns dias preso e conheci um rapaz que sabe interpretar sonhos. O faraó, então manda buscar o rapaz, que eu quero saber o que esse sonho significa. Mandaram buscar o José, deram um banho no José, fizeram a barba, fizeram clareamento de dente, deixaram ele bonitinho para encontrar o faraó, porque afinal ele estava lá no calabouço há anos já, né? Levaram ele diante do faraó, e o faraó falou assim para ele, falou, José, eu ouvi falar que você sabe interpretar sonhos, você pode interpretar o meu sonho? Olha a confiança que ele tinha em Deus. Ele falou assim, eu não sei interpretações, mas o meu Deus pode me ajudar e eu posso interpretar o seu sonho. Imagina a coragem do José ali, diante dos sábios do faraó, diante do próprio faraó, que era considerado um deus naquela época. Falar isso, falar, o meu Deus pode resolver esse problema. Aí o faraó contou o sonho, o José contou o sonho para o faraó, o faraó contou o sonho para o José, já é tanto nome, desculpa. O faraó contou o sonho para o José orou e interpretou o sonho. Falou, faraó, isso é simples. Deus está me dizendo que o que você sonhou é o seguinte, durante 7 anos, o Egito vai produzir absurdamente, demais da conta, muita fartura de comida, de trigo, etc. Passados exatos 7 anos, vai começar mais 7 anos de fome, onde nada mais vai prosperar, onde as pessoas vão morrer de fome. Esse é o significado do seu sonho. Mas eu quero acrescentar alguma coisa, olha a ousadia de José. Falou assim, deixa eu dar um conselho para o senhor. Faz o seguinte, acha um ótimo administrador, uma pessoa muito boa de administração, para que nesses 7 anos essa pessoa viaje por todo o Egito, construindo silos, e nessa época de fartura, você sobe o imposto para 20%. Então, 20% da produção de cada pessoa, eles vão pagar de imposto para o faraó. E aí o faraó vai acumulando isso nos silos, em todas as cidades. Então a produção vai 20% de todo mundo e você vai enchendo esses silos. Quando acabarem os 7 anos e começar a fome, você vai ter trigo para distribuir para o seu povo e para vender ainda para os de fora. Esse é o meu conselho para o faraó. O faraó pensou, falou, mas onde eu vou arrumar uma pessoa sábia? Você. Escolheu o próprio José. Da masmorra, da prisão, em um dia, Deus respondeu as orações de José. Em um dia ele saiu da masmorra com 30 anos de idade. Já tínhamos passado 13 anos desde que ele foi vendido. Com 30 anos de idade, ele sai da masmorra para se tornar o segundo homem mais importante do mundo, porque o Egito era o mais poderoso na época. Ele só estava abaixo do faraó. Ele foi nomeado primeiro-ministro do Egito. O tempo foi passando e a fome começou, terminados os 7 anos. A Bíblia diz que, o autor de Gênesis diz que eles foram juntando tantos grãos que chegou uma hora que não tinha mais como contar, eles já não sabiam mais, pararam de anotar, porque era tanta fartura. E aí, passados 7 anos, começou exatamente como o José tinha revelado o sonho de Faraó, começou a época da fome. E as pessoas começaram a comprar trigo do faraó, e o faraó foi enriquecendo. E a fome chegou lá nas terras de José, lá na família do pai de José, e nos seus, até então, 10 irmãos.
não tinha nascido o outro ainda. A fome alcançou aquela família. E aí o pai, o Jacó, falou para os filhos, falou, então vocês viajam lá para o Egito, que nós ouvimos falar que lá tem comida, e comprem comida para nós. E foram os irmãos de José lá para o Egito comprar a comida. Aí imagina a cena, a pessoa responsável por vender a comida era o próprio José. Tinham se passado todos esses anos, José agora estava com 39 anos de idade, e desde os 17 sem ver os irmãos, e aí os irmãos chegam para comprar trigo, e a pessoa que vai os receber é o próprio José, só que tantos anos depois, com aquelas roupas de egípcio e talvez tatuagens, maquiagens próprias daquele povo, os irmãos não o reconheceram. Mas ele imediatamente reconheceu os irmãos. Na mesma hora ele reconheceu os irmãos. Agora, a grande pergunta, o que será que passou na cabeça de José nesse momento? O que será que passou na cabeça de José nesse momento? Olha como a Bíblia fala sobre isso, lá no Gênesis 42, versículo 5, diz o seguinte, os filhos de Israel, Jacó depois, Deus mudou o nome dele para Israel. Os filhos de Israel estavam entre os outros que também foram comprar trigo, por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas eles não o reconheceram. Nessa hora, eu acho que talvez o primeiro pensamento tenha sido de vingança. Lembrar, o que vocês fizeram comigo, tudo que eu sofri, que eu passei de fome na prisão, frio, medo. Talvez o primeiro pensamento que tenha vindo na cabeça de José era de vingança. Ele estava ali, ele era o todo-poderoso, ele podia fazer qualquer coisa que ele quisesse com os irmãos. Talvez naquele momento tenha passado pela cabeça de José, tenha vindo, porque às vezes a gente tem essas memórias de cheiro, de ambiente, talvez ele tenha sentido o cheiro do poço que ele foi jogado, talvez ele tenha escutado o barulho das moedas quando ele foi vendido, talvez ele tenha se lembrado de cada detalhe daquele dia agoniante que ele não conseguiu mais tirar da cabeça, de quando ele foi vendido como escravo. Acho que passou um filme na cabeça de José, na hora que ele viu os irmãos ali diante dele, e aí ele podia fazer qualquer coisa que ele quisesse. Mas eu acredito que tenha passado uma outra história na cabeça de José nesse momento. Então a gente vai congelar esse momento e, quem sabe, deduzir uma outra história que tenha vindo à mente de José naquele exato momento. Essa história começa há mais de 60 anos atrás, quando os dois irmãos lá de novo, daquele gráfico, Esaú e Jacó, eram adolescentes também. Apesar de serem gêmeos, adolescentes, eles eram muito diferentes. O Esaú era caçador, era um cara que hoje em dia a gente diria um cara rústico. Jacó já era um mais pensador, sonhador, um excelente cozinheiro. Então eles tinham personalidade diferente. O Jacó era o queridinho da mamãe, o Esaú era o queridinho do papai. Um dia, o Esaú voltou da caça, mas assim, com muita fome. Muita fome. E o Jacó estava cozinhando, fazendo um ensopado de lentilha. Eu realmente não ficaria tentado com esse prato de comida, mas o Esaú ficou alucinado com o cheiro. Ele chegou com muita fome, e sentiu aquele cheiro do ensopado e falou assim, Jacó, eu preciso comer esse ensopado. Jacó falou, mas eu não fiz para você. Não, Jacó, por favor, eu estou morrendo de fome, porque estava caçando, não sei o quê. Aí o Jacó, que o nome diz tudo, assim, bem Jacó mesmo, falou, como é que eu posso lucrar em cima disso? Lógico, Jacó, né?
Falou, como é que eu posso tirar proveito disso? Aí ele negociou com o irmão, falou assim, você tem a primogenitura, porque você nasceu primeiro, então faz o seguinte, eu te dou esse prato de ensopado de lentilha, você passa para mim o direito de ser o primogênito. Eles eram adolescentes, ainda o Esaú falou, beleza, pode ficar, mas me dá logo esse prato aí. Aí ele comeu. Esaú fez exatamente o que a gente faz quando é adolescente, ou às vezes até quando é jovem, ou quando cresce um pouco mais também, é trocar a primogenitura por um prato de lentilha. Por um prazer momentâneo, você troca aquilo que você acredita, você troca a sua fé, às vezes, por causa de um prazer que é imediato. Foi isso que Esaú fez. Passado algum tempo, o pai deles, o Isaac, já estava bem velhinho, perto de morrer. Ele falou assim, olha, chamou a esposa e falou, chama o Esaú, que eu quero dar a bênção para ele. Porque eu já estou nos meus últimos dias, eu vou morrer. Chama o Esaú. Só que o Esaú estava caçando. E a mãe que protegia o Jacó, falou, Jacó, é a sua vez. Vem, mãe de Jacó, né? Mas foi de novo, né? Armaram para o coitado do Isaac, ele já não enxergava muito bem, então eles deram uma enganada, o Jacó deu uma engrossada na voz, aí só que o Jacó era lisinho, o Esaú era peludo, aí colocaram uma pele de carneiro aqui para o pai passar a mão e falar assim, é o Esaú mesmo. Enganaram direitinho o Isaac e foi o Jacó lá receber a bênção do pai. E o Isaac o abençoou. E naquela época não tinha contrato, não tinha cartório, então a palavra tinha muito valor. Então, ele passou todos os direitos de primogenitura para o Jacó, porque ele foi enganado, achando que estava fazendo isso para o Esaú. E quando o Esaú chegou da caça, foi falar com o pai falou assim, tudo certo, você já recebeu todos os direitos, porque agora você vai ter mais da metade dos meus bens, são teus, você vai mandar na família. Ele falou, como assim? Estou sabendo de nada. Não, mas eu já dei a bênção. Como assim? Aí ele ficou furioso. Foi perguntar para a mãe, foi investigar e descobriu que o irmão tinha enganado ele. Aí ele ficou furioso ao ponto de falar assim, bom, está lá na Bíblia, é uma outra passagem, que está lá em Gênesis 27. Olha só. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo, os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos. Quer dizer, meu pai está para morrer. Assim que ele morrer, então matarei o meu irmão Jacó. Falou, não, chega. Isso que ele fez não tem perdão. Assim que meu pai passar o luto do meu pai, assim que meu pai morrer, passar o luto, eu vou matar o meu irmão. Então, Jacó tinha o prazo até a morte do pai para fugir. E foi exatamente o que ele fez. Fugiu para a casa de um tio, só que irmão da mãe dele, chamado Labão. Chegou lá a conhecer uma das filhas do Labão, que chamava Raquel, se encantou com ela, muito bonita. Falou assim, nossa, eu quero me casar com ela. Aí fez um acordo com o Labão, falou, o que eu tenho que fazer? Ele falou, trabalha para mim 7 anos e eu te dou a minha filha. Ele trabalhou 7 anos, chegou no dia do casamento, ele falou, não, eu falei minha filha, mas não é a Raquel, é a Lia. Ele falou, a Lia eu não quero, eu quero a Raquel. A Bíblia não fala que a Lia é um jaburu, mas a Bíblia fala o seguinte, olha como a Bíblia fala. Está na Bíblia, gente, vocês deviam ler a Bíblia. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Está lá, é Bíblia. Aí ele falou, mas o que é isso? O que eu tenho que fazer então? Eu falei, então eu dou a Raquel para você, mas tem que trabalhar mais 7 anos. Olha só. Já mais uma lição que a gente aprende, né? O cara todo enganadorzinho acabou sendo enganado também, né? As coisas acabam indo e voltando. Você semeia, você acaba colhendo lá na frente. Foi enganado também, teve que trabalhar 14 anos para ter a Raquel também, a esposa que ele queria mesmo. Bom, só que aí passou o tempo, passaram-se 20 anos, aí ele falou assim, puxa, eu acho que é hora de eu ir embora, porque esse meu sogro está me enrolando direto, toda hora muda o combinado, o meu salário, não sei o que, está me enrolando, está na hora de eu ir embora. Só que ele já era um homem muito rico, já tinha conquistado muitas coisas. E aí ele já era um homem também quebrantado, já tinha voltado-se para Deus completamente,
e quem sabe pedido perdão de todos os seus pecados, e aí Deus falou com ele, falou, então eu quero que você volte para a sua terra natal. Falou, Deus, mas lá tem um Esaú, meu irmão, eu chegar lá, ele me mata. Falou, mas é isso que você tem que fazer. E ele obedeceu. Juntou os camelos, as cabras, os filhos, as esposas, e uma caravana de volta para a terra natal. A notícia chegou lá na terra natal que o Jacó estava voltando. E chegou aos ouvidos de Esaú. Olha o que a Bíblia diz lá em Gênesis 33. Quando Jacó... Não, aí... Calma, já vou ler. Chegou a notícia, Esaú juntou 400 homens para ir ao encontro de Jacó. Não eram 400 pessoas, eram 400 homens, era um pequeno exército. Então, ficava meio claro que, assim, que o que ele queria mesmo era acabar com toda a família do Jacó, né? Tudo isso é o que queria dizer essa cena. Então, quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as suas servas. O que Jacó fez? A hora que ele viu que o Esaú estava vindo lá, ele falou, bom, esse é o fim, né? É o fim da história. Talvez os filhos dele já estavam comentando, falaram, bom, mas pai, nós estamos indo lá encontrar o tio Esaú, mas não é o tio Esaú que queria matar o senhor? É. E nós vamos encontrar com ele? Vamos. Então, foi um prazer de conhecê-lo. Não tinha outro pensamento na cabeça deles. Assim, ele guardou esse ódio, nunca mais encontrou o nosso pai, vai matar o nosso pai. Então, aí ele se preparou, colocou os camelos na frente, mandou até uns presentes para o Esaú, mas colocou os camelos, colocou uma família ali primeiro, que era a família da Lia, daquela primeira esposa, que gerou 10 filhos, aquela meiga nos olhos, e a Raquel era estéril, mas depois ela teve um menino também, colocou, por último, a Raquel e o José, ali junto com ela. Olha o que diz a Bíblia. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e os seus filhos depois, e Raquel com José por último. O único nome mencionado aí é o de José, de todos os filhos. E ele mesmo, Jacó, passou à frente, e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. E o José estava ali, era um garotinho, vendo o pai, se curvar uma vez, dá mais uns passinhos, se curva de novo, com o rosto no chão, anda mais um pouco, na frente de todos os filhos, de toda a família, anda mais um pouco, se curva de novo, 7 vezes, e o José olhando aquela cena. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, e para surpresa de todos, e abraçou-se ao seu pescoço, e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar, e viu as mulheres e as crianças, e perguntou, quem são esses? E Jacó respondeu, são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram, de Esaú e se curvaram também diante dele. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. As nossas atitudes falam muito mais do que as nossas palavras, mas muito mais do que as nossas palavras. José estava ali, vendo uma cena de reconciliação que ele não imaginava, porque o pai dele não merecia aquele perdão. Mas José estava ali observando, e aquilo veio na mente dele. O tio, que tinha todos os direitos para matar o pai, quando viu o pai curvado e a família se curvando diante dele, ele perdoou. Ele esqueceu o passado, apagou, perdoou. E o menino viu isso. Então, se a gente voltar lá na história, a hora que José está ali diante dos irmãos,
É bem provável que esse pensamento tenha vindo na mente dele. Essa lembrança do tio que, diante do pai, dos seus e dos irmãos de José ali curvados, o tio perdoou-os. Ele sentiu a mesma coisa no coração. A única coisa que eu posso fazer é perdoar. E você leia por você mesmo a continuação dessa história, mas uns dias depois, um tempinho depois, sem ainda que os irmãos o tivessem reconhecido, José se fez reconhecer. Tirou talvez o chapéu, a maquiagem, e diante dos irmãos ali, curvados diante dele, falou assim: eu sou José, irmão de vocês. A primeira reação dos irmãos foi de susto. Meu Jesus, não tinha Jesus ainda, meu Deus. Que eu faço? Ele vai se vingar de nós. Mas José fez a mesma coisa que ele viu o tio fazer. Ele foi e abraçou os irmãos e chorou com eles e perdoou. E não só isso, mandou buscar o pai, o irmãozinho mais novo, e fez casa para eles e deu todo o conforto para eles o resto da vida ali. As atitudes, elas não apenas falam mais alto do que as palavras, mas muitas vezes elas ecoam na próxima geração. Você já deve ter ouvido que suas atitudes falam mais alto do que suas palavras, mas não é só isso. Às vezes elas ecoam por gerações. Então a pergunta que vem no meu coração é: puxa, o que eu tenho feito diante dos meus filhos, diante da minha esposa, diante do meu pai, diante dos meus sobrinhos? Como eu tenho agido? Será que o que eu tenho feito tem causado um bom impacto para eles? Será que quando eles me veem num momento de crise, a decisão que eu tomo, será que eu estou tomando as decisões certas? Porque aquilo não vai acabar ali, naquele momento. Aquela decisão, no momento de crise, ela vai repercutir. Isso vai ficar na cabecinha deles, como ficou na cabeça de José. O que será que eu tenho feito? O que você tem feito? Como que você tem agido? Você percebe a importância do que você faz, do que nós fazemos? Principalmente nos momentos de dificuldade, de crise. Percebe a importância? Você está sendo observado. As suas palavras, aquelas que você gasta tempo explicando, e faz um PowerPoint e fala sobre os educadores e etc., provavelmente serão todas esquecidas daqui 10, 15 anos. As suas atitudes não. O que você tem feito que está impactando a vida das pessoas que estão à sua volta e, quem sabe, vão impactar por muitos e muitos anos? Se tudo isso é verdade, o que será que a gente poderia fazer para que as nossas atitudes gerassem esperança, coisas boas nas pessoas que estão à nossa volta? Se tudo isso que o autor de Gênesis está nos ensinando, se tudo isso for verdade, o que a gente pode fazer, inclusive sendo adolescentes? Como eu disse, às vezes você é novo, mas o que você faz também está impactando a vida das pessoas. Você tem um irmão mais novo que está te observando. Você tem um sobrinho que está de olho em você. As nossas atitudes falam muito mais, muito além do que as palavras, mas assim, às vezes elas ecoam por anos nas nossas famílias. Então, meu desejo é que o nosso impacto sobre as nossas famílias seja tão poderoso quanto foi o impacto dessa atitude do tio do José na vida dele, e principalmente de como foi o impacto da atitude de Jesus a nosso favor. Porque um gesto de Jesus nos salvou a todos, nos marcou a todos. Então, se você quer saber na prática o que você pode fazer, puxa, nós falamos aqui durante 5 domingos.
as coisas que você pode fazer que podem impactar positivamente a sua família. Você pode dar um passo atrás no seu poder e usar o seu poder para influenciar outra pessoa, para o benefício da outra pessoa. Você pode olhar para você mesmo nos momentos de conflito e olhar e descobrir que a origem dele está dentro de você. E parar de ficar implicando, achando que o problema está no outro. Se você precisa se reconciliar com alguém, não perca mais tempo. Não perca mais tempo, sai daqui e já telefona, já marca um encontro. Porque as pessoas estão te observando. Seus filhos, seus vizinhos, seus amigos próximos, seus sobrinhos, sua esposa, seu marido estão te observando. As suas atitudes vão impactar a vida deles, às vezes por décadas, por gerações. Então nós vamos encerrar essa série, esse culto. Eu vou orar, mas nós vamos cantar uma música também depois, que diz o seguinte, que eu quero que essa música seja aplicada para essa família e para essa série da família, que diz o seguinte: Deus, eu sei que o Senhor estava desde o princípio, que o Senhor é um Deus eterno, que o Senhor criou os céus e a terra. Eu quero dizer que eu me rendo à Tua sabedoria, às coisas que eu tenho aprendido. Eu me rendo, eu estou entendendo que isso é a melhor solução para a minha vida. Numa outra estrofe, a música diz o seguinte: eu caminho na salvação, eu estou crescendo na salvação, cada dia eu cresço um pouquinho, eu estou aprendendo, e o Teu Espírito já vive em mim. Eu declaro as Suas promessas, porque eu sei que o Senhor prometeu coisas maravilhosas para a família, porque Deus prometeu mesmo, coisas grandiosas. Quando a gente persegue o ideal, Deus tem a bênção para as famílias. Eu sei que o Senhor faz isso, por isso eu me rendo a Ti. Então eu estou aqui para, com as mãos levantadas, Te louvar, para Te agradecer, para Te honrar e dizer que eu quero seguir a Tua palavra. E o meu ser, todo o meu ser, tudo que eu sou, eu Te entrego. Quero Te seguir, eu me rendo à Tua sabedoria. Então o meu desejo, e esse é o desejo mais sincero do meu coração, é que algumas pessoas daqui possam levar esses ensinamentos para suas casas, para suas famílias. E quem sabe, a minha esperança mais otimista é que algumas famílias sejam mais felizes. Que algumas famílias possam estar mais próximas do ideal. E, principalmente, que cada um de nós, incluindo eu mesmo, possamos nos lembrar sempre de que as nossas atitudes nos momentos de crise impactam a vida das pessoas que estão perto de nós. Impactam por décadas, por gerações, às vezes. Então, que Deus nos traga isso à lembrança, para que a gente possa pensar 10 vezes antes de tomar uma atitude errada. Em relação às finanças, a forma como a gente trata a esposa, a forma como a gente trata o marido, como trata os filhos, a forma como a gente trata os pais. Cada atitude dessa nossa está sendo observada e pode estar impactando a vida de alguém. Então essa é a minha oração pela minha família e para a família de cada um de vocês. Amém? Senhor Deus, essas palavras são tão profundas, Senhor Deus, da Bíblia, Pai. Elas mexem tanto com a gente, porque, no fim das contas, o que nós temos é a nossa família. Os nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos, nossos pais. Passando todo o resto, Senhor Deus, o que nós temos é a nossa família. E, às vezes, sem querer, nós estamos agindo de forma excessivamente nervosa, impacientes, às vezes até com ódio, Deus. Às vezes com dificuldade de perdoar, às vezes com dificuldade de estender a mão para o benefício do outro, do marido, da esposa. E a nossa cultura nos ensina que tudo é normal, que pode tudo, que temos que buscar a nossa felicidade. Puxa, isso não foi o que Jesus ensinou.
Jesus ensinou que nós temos que buscar a felicidade do outro, e assim nós seremos felizes. Então, Deus, nos ajude a entender isso, Pai. Nos ajude a sermos mais generosos com as pessoas próximas a nós. E principalmente, Senhor Deus, em relação ao que nós aprendemos hoje com a história de José. Que nós prestemos atenção nas nossas atitudes, Pai, porque elas estão marcando a vida de alguém. E às vezes a gente nem percebe, mas nós estamos marcando a vida de alguém. Às vezes por décadas, Pai. Então nos ajude a sermos sábios na hora de tomar as decisões, Pai. Na hora de levarmos uma discussão ao próximo nível, Senhor Deus. Não nos deixe, Senhor Deus, perder de vista os Teus ensinamentos, Pai, para que as nossas famílias possam ser felizes, os nossos filhos, nossos sobrinhos, as pessoas que estão à nossa volta, Pai, possam tirar o melhor de nós, Pai. Ao observar-nos, Senhor Deus, elas possam tirar lições preciosas para a vida delas, Pai. Sei que é difícil, por isso que nós precisamos de Ti, Senhor Deus. Por isso que nós oramos, porque se fosse fácil a gente estaria conseguindo. Mas nós não estamos conseguindo, nós precisamos de Ti. Nos ajude, Deus, em nome de Jesus. Pelo sacrifício de Jesus ali naquela cruz, nós precisamos da Tua ajuda, Pai. Para sermos pessoas melhores, pais melhores, filhos melhores, Deus. Esposas, maridos melhores. Nós contamos com a Tua ajuda, Senhor Deus, e com a Tua graça, no nome de Jesus. Amém. Estavas desde o princípio, eterno Tu és.
ótima semana a todos e que Deus abençoe todas as nossas famílias em nome de Jesus.